Bom dia, meus amores. Hoje daremos início a mais uma aula de História. Hoje é segunda-feira, dia 6/7/2020, e vamos dar continuidade a Roma, da Fundação à República. Essa aula de hoje será uma revisão da aula retrasada, certo? Eu tenho alguns avisos para dar para vocês antes de iniciarmos a aula. Fica proibido qualquer comentário no grupo. Se tiver dúvida referente ao conteúdo, enviar para o privado da professora, que a professora vai estar sanando as dúvidas. Peço que vocês não mandem figuras no grupo, não mande nada. Qualquer informação que eu colocar no grupo, vocês não escrevam, apenas observem e me mande no privado, se tiverem dúvidas referente às informações. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, que quando a professora postar em PDF ou postar lá para vocês ler as regras, os procedimentos, que vocês façam a leitura desses procedimentos, porque muitos alunos não estão lendo e aí depois fica me perguntando as mesmas coisas. Então, leia os procedimentos da aula, certo? Eu preciso que você esteja em mão o livro didático no capítulo 7 e o livro de atividades no capítulo 7 também. Hoje será uma revisão. Hoje a Pro não quer mapa conceitual dessa revisão, porque vocês fizeram o mapa conceitual na aula retrasada, certo? Eu quero apenas que vocês escrevam no caderno o seu entendimento perante a revisão ou perante ao conteúdo. Vocês vão apenas escrever o que vocês entenderam quando falamos da Roma, da Fundação à República. Observe que na imagem de abertura desse vídeo tem a loba, né, Capitolina, e os dois irmãos, Rêmulo e Rômulo, que aí, como eu falei na aula passada para vocês, ele está contando a lenda, né? Essa lenda é antiga, uma lenda que explica fatos, uma lenda que fala que foi o poeta romano Vigílio, né, que alimentou a fantasia de todo o seu povo romano ao contar que teria sido fundada a cidade de Roma, né, pelos esses dois irmãos, Rômulo e Rêmulo, né, que os dois, que você já sabe, que os dois haviam sido abandonados pelo pai ao nascer, jogados ao rio e só sobreviveram por terem se alimentados por uma loba. Então, isso aí é uma lenda, é um mito. E civilização romana. Se eu perguntar para vocês onde está localizado a civilização romana, vocês vão me falar, está localizada às margens do rio Tibre. E o povoamento dela, quem é que habita a cidade de Roma, a civilização romana? Os italiotas, certo? E qual é o mito que fala sobre a história de Roma? O mito é Rômulo e Remo, né? Que foi descrito por Eneida, certo? Então, isso aí é uma mitologia. E aqui eu coloquei. Que mais? O estudo da civilização romana é dividido em 3 períodos, né? Então, ela vai ser dividida em monarquia, quando a monarquia quando é comandada apenas por uma única pessoa, que é uma centralização, que chamamos de centralização, porque quem fica no poder é uma única pessoa, e essa única pessoa é quem? O imperador ou o rei. Eu coloquei a imagem aí do lado, né, de uma coroa, que essa coroa representa o quê? A monarquia ou o rei. República. O que é uma república? República é o governo do povo, onde o povo tem direitos e deveres. Coloquei a estrela, né, que representa a nossa república, a República Federativa do Brasil, certo? Então, significa o direito do povo. Ela é comandada por várias pessoas. Então, a república é descentralizada. E o que é descentralizada? Onde o poder fica na mão de várias pessoas. Diferente da monarquia,
que é centralizada e o poder fica na mão de uma única pessoa, certo? E coloquei o império em imagem do lado que mostra essa imagem aqui, que é a imagem do Império Romano, né? A imagem do Império Romano, que foi o império que tem a lenda, que tem a história mitológica, certo? Aqui é república, aqui é monarquia. Então, o império, ele também é centralizado, ele também é comandado por uma única pessoa. Sociedade romana, se eu perguntar para vocês, a sociedade romana, ela é composta por quem? Quem é que faz parte dessa sociedade, né? Por essa época, a sociedade romana era formada pela magitoriamente, né? De indivíduos livres, dividido entre patrícios, que eu posso estar perguntando para vocês, quem eram os patrícios? Eram grupos detentor de maior poder, formado por grandes proprietários de terra, que acreditavam ser descendente de Rômulo. Então, aqui são os patrícios. Vocês observem as vestimentas dos patrícios. E aqui são os plebeios, né? Composto por artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Não podia casar com patrícios nem exercer cargo público ou religiosos. Eles tinham que servir apenas ao exército. A diferença da vestimenta. Tinha os clientes, que em geral eram ex-escravos, dependia do complemento dos patrícios. E o 4, que eram os escravos, que como mostra a imagem, prisioneiros de guerra ou devedores, era usado nos trabalhos pesados. Seus donos tinham o poder de vida e de morte dessas pessoas que eram os escravos, né? Então, os seus donos tinham poder sobre ele, desde o momento que eles nasciam até o momento da sua morte. Então, essa é a sociedade romana, que ela é dividida em patrícios, plebeus, clientes e escravos. E vocês precisarão saber a definição de cada um deles. Quem eram os patrícios, quem eram os plebeus, quem eram os clientes e quem eram os escravos, certo? Então, eu peço que vocês estudem. República Romana. República, como a Pró falou, governo do povo, né? Direitos e deveres. Essa república acontece em 509 a 27 a.C. Aqui é a estrutura política na Assembleia, né? A estrutura política nas Assembleias Culturistas. Senado, quem era o Senado? Quem era que fazia? Era composto o Senado pela apreensão das propostas de lei, geria as finanças públicas, fiscalizava os magistrados, dirigia a política externa, né? Nomeava os governadores das províncias, magistrados, poder executivo que executava as leis, podia ser os cônsules, os pretores, os questores, os edios, o tributo, o cesso, governando. Os cônsules também comandavam o exército, convocava o senado e precedia cultos públicos. E a Assembleia, né? Centuriatas, que era formada pelo conjunto de cidadãos que elegia os magistrados e votava as leis. Então, aqui era a República Romana. Ela era composta pelo Senado, magistrados e pela Assembleia centuriatas, certo? Então, vocês têm que saber como era composta a República Romana. Por isso que essa aula de hoje é apenas uma revisão. Os magistrados. Quem eram os magistrados, Pró? A Pró falou na aula retrasada, mas como é a revisão, a gente vai estar revisando novamente. O censor, que fazia o levantamento do número de habitantes, né? Da região. O questor, que cuidava das finanças. O edil, que se dirigia aos serviços públicos, o prestor, que era responsável pela justiça, e o cônsul, que comandava o exército, além de presidir o Senado. Então, isso aqui são os magistrados da civilização romana. Censor, questor, edil, presto e cônsul. Vocês têm que saber também
a definição de cada um deles, certo? Então, vocês têm que saber o que cada um deles fazia, a função de cada um deles na Roma. Desafio. Esse desafio é para vocês fazer agora, por isso que eu pedi que vocês tem que ter... Vou dar um tempinho para vocês pegar o caderno de vocês, coloca a data de hoje, né? Hoje é 6/7/2020, segunda-feira. E anote essas perguntas no caderninho de vocês e depois vocês vão me responder e enviar, certo? Vocês vão me falar o que é uma república, o que é uma monarquia, o que é um império. Conte-me a lenda dos irmãos Rômulo e Remo, como estava dividida a sociedade romana e quem eram os magistrados. Vou deixar um tempinho aqui na tela para vocês copiarem no caderno. Pegue o caderno e anote essas 6 perguntinhas. É um desafio para vocês me responderem e me enviar no final da aula. Vou dar 5 minutinhos para vocês copiarem. Pronto. Repetindo. O que é uma república? O que é uma monarquia? O que é um império? Conte-me a lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Como estava dividida a sociedade romana e quem eram os magistrados. Expansão. Quando falamos do nome expansão, significa expandir, crescimento, certo? A palavra expansão vem de crescimento, de expansão. Crescer aquela cidade, crescer aquele território, crescer aquele país, né? Ou crescer aquela população. Só que aqui a gente estamos falando da expansão, do crescimento romano. Durante a Guerra Púnica, foram utilizados elefantes como animais de combates. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica a partir do século IV a.C. A segunda etapa foi o início das guerras romanas contra Cartago, chamado Guerras Púnicas. Cartago foi totalmente destruída em pouco mais de 100 anos. Toda a bacia do Mediterrâneo já era romana. Então, eles conseguiram aqui destruir a cidade de Cartago e expandiram a cidade de Roma. Crise, só que houve a crise, né? A crise da República, a crise do governo do povo, a crise dos direitos e dos deveres. Então, na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção e o número de escravos ultrapassava os de homens livres. Havia violência contra os escravos e essa violência causou dezenas de revoltas, né? Porque, como eu falei para vocês anteriormente, que ele se tornava escravo desde o início do seu nascimento até a sua morte. Então, o dono, no caso os patrícios lá, eles tinham total poder sobre eles. E isso causou revoltas. E essas revoltas vai gerar o quê? Guerras. E aqui algumas curiosidades. Devido à expansão territorial durante o Império, os romanos passaram a se representar 25% da população mundial de todo o mundo. Os canhotos eram vistos como pessoas de má sorte, né? Aquelas pessoas que eram canhota, que escrevia ao contrário, elas eram consideradas pessoas de má sorte e não confiáveis.
Esta crença permaneceu até pouco tempo, quando as crianças eram obrigadas a escrever com a mão direita. Imagine lá as crianças, mesmo sendo canhotas, elas eram obrigadas a escrever com a mão direita. Porque é o quê? É uma crença dos romanos. Os romanos prezavam muito pela higiene. As classes abastadas tinham água encanada em casa e os problemas possuíam fontes perto de suas residências. Igualmente ia regularmente aos banhos públicos. Então tá falando que, independente da classe social, eles eram a favor da higiene, né? Eles eram contra as pessoas que não tinham uma higiene. Então todos lá tinham que ter essa higiene adequada. A urina era aproveitada para diversos fins por conta do ácido e outros componentes. Eles usavam a urina para acelerar, ou seja, para clarear os dentes, lavar a roupa e fazer moedas. Então, a urina do ser humano era utilizada na Roma para clarear os dentes, porque tinha ácido. Então, eles achavam que por a urina ter ácido, ela clareia os dentes. Lavar as roupas, né? Quando fala das roupas, as roupas brancas, para clarear essas roupas. E fazer moedas, por conta do ácido. Vamos para as dúvidas. Dúvidas. Fim. Agora, vocês vão lançar as dúvidas lá no privado para a professora. Certo? As dúvidas que vocês tiverem em relação a esse conteúdo que foi explicado semana passada e hoje foi apenas uma revisão, vocês vão me perguntar no privado, nada escrito no grupo, certo? E aí eu vou estar esclarecendo e sanando as dúvidas de vocês. É tempo de espalhar amor. Esperamos encontrá-las ou encontrá-los bem e em casa. Certo? Isso aqui só é uma mensagem que a Pro sempre deixa. São momentos duros pelos quais estamos passando, não só o nosso país, mas em todo o mundo. Mas temos de adaptarmos e quero parabenizá-los porque estão cumprindo com todas as instruções, né, dadas pelos professores. Temos de aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Dedicatória aos meus alunos, né? Então, isso aqui é uma dedicatória a vocês. Eis o meu maior compromisso contigo, aluno. Fazer com que sintas que, muito para além de aluno ou aluna, és também um ser humano. E que nestas duas dimensões tem deveres aos quais devem respeitar. Mas também tem direitos que nem eu, nem ninguém poderia nunca ignorar ou desrespeitar. Fazer com que aprendas muito mais que a ler, a escrever e a contar. Essas aprendizagens não necessitam de grandes mestres. Quero ensinar-te, para além disso, tudo que tens, dons especiais que fazem toda a diferença entre ti e os outros. Por isso, és imprescindível na sociedade, único ou única e muito importante para todos, fazendo com que te reconheças como parte muito importante da sociedade em que vives, compreenderas que, como cidadão da mesma, tens o direito de intervir, participar e escolher com confiança e conhecimento o tipo de sociedade que te faz verdadeiramente feliz. Para além do muito que desejo ajudar-te a ser um ser humano muito feliz, quer acima de tudo que seja tu próprio ou própria, com os teus sonhos e desejos, com o teu sorriso e as tuas lágrimas, as tuas alegrias e tristeza, os teus medos e esperanças, mas sempre uma criança sem medo de falar, de sentir, de ser, exatamente como és. Então, o que é que eu quero passar para vocês? Que vocês, né,
não pode, que além do aprender a ler, a escrever, a contar, vocês têm que aprender a conviver em grupos. Vocês têm que aprender a interpretar. Vocês têm que aprender o respeito que devemos ter uns com os outros, seja professor, seja aluno, seja vizinho, seja pai, seja mãe. E acima de tudo, a obediência, né? Obedecer papai e mamãe, né? Obedecer as pessoas mais velhas e cumprir com os procedimentos, cumprir com tudo o que é desejado, seja ele pelos pais de vocês, pelos professores ou pela sociedade. Então, você tem que ser exatamente como és e não pode mudar. E é você que vai ser o construtor da sua própria história, o detentor do seu próprio conhecimento. Mas para isso vocês têm que estudar. Ler bastante, certo? Estarei online para sanar as dúvidas referente à revisão do conteúdo da aula passada. A aula é de 8 às 10, né? 9 horas eu estarei chamando, 9 e 10 eu estarei chamando vocês para corrigir as atividades, certo? Eu vou estar colocando o vídeo no grupo da correção das atividades e aí vocês vão corrigir essas atividades, certo? A Prota Online aguardando qualquer dúvida perante ao conteúdo. Agora preste atenção e realize as atividades. Leia os procedimentos.